Sejam bem-vindos. Esta noite temos aqui uma das nossas palestras habituais e o tema, como é fácil de perceber, foi motivado exatamente pela coincidência do dia. Simplesmente isso. E como há sempre alguma atmosfera, há sempre muito ambiente no ar, e aproveitamos as nossas atividades culturais, dentro do nosso voluntariado cultural, tem que ter sempre também. Tentamos falar de alguma coisa que nos interessa, um motivo que gostemos, mas também que possa interessar ao público, e muitas vezes, quando estamos a fazer um programa de atividades, até temos alguma dificuldade, mas qual será o tema que interessa? E às vezes há um tema muito, muito interessante para uma pessoa, mas para outros, que se calhar às vezes nem sabem nada daquele tema, e portanto não é fácil a nossa programação cultural, mas vamos fazendo atividade e há sempre temas que podemos tratar. E quem os tem que apresentar, que evidentemente fica sempre mais enriquecido, quem já tem essa experiência de ter que dar, percebe perfeitamente que quem mais dá é quem fica com mais. Quem está apenas a receber, pouco fica. Quem está a dar, acaba por ficar com mais. Isso é um dos mistérios da natureza que, de alguma maneira, está relacionado exatamente com o tema que temos hoje. Portanto, hoje é um dia conhecido. É uma data de uma celebração, mas essa celebração também não é uma celebração, não é aquelas celebrações dos equinócios ou solstícios. Há celebrações que são da própria natureza e o ser humano procura enquadrar-se com a natureza, com os ritmos da natureza, com os seus ritmos mais próximos, mas há essas celebrações, e este dia de São Valentim foi mais ou menos alguma coisa que foi uma atividade necessária entre o Natal e a Páscoa. Havia pouca coisa, havia pouco que motivasse, então tinha que encontrar qualquer motivo. E tanto que não é uma data que seja até em todo o lado. No Brasil, o dia dos namorados é o dia de Santo António e não este dia. Portanto, o que eu quero referir com isto é que é uma data que, enfim, está convencionada e as pessoas celebram, e também a prova que não é assim tão natural é porque as celebrações que são naturais nós celebramos na véspera, ou melhor, celebramos na noite, celebramos à noite, e não a noite de Natal não é no dia 20, não é dia 25 à noite, a noite de Ano Novo não é no dia 1 à noite, e o São João não é no dia 24 à noite, não é? É sempre na véspera, quando começa a noite, aí está a celebração desse dia. E o facto de se celebrar, porque é precisamente nesta noite, isso não há disputa, mas será que as pessoas vão todas jantar, ou então vamos bem suscitar conflitos entre os casais, não é? Porque um quer assistir a uma palestra, o outro não quer assistir a uma palestra, e a nossa intenção era não provocar nenhum problema, pelo contrário. Mas, por esse facto de ser nesta noite, também por isso percebe que é mais convencional do que propriamente uma celebração natural. Mas o que importa é que olhemos para os temas, e é sempre aquela frase como o amor devia ser todos os dias e não ser só um dia, claro. Isso é mais do que lógico e evidente. Mas a nossa intenção então foi procurar falar de um tema que todos conhecemos, mas também das suas facetas, nas várias possibilidades, e não só ficarmos muito com uma versão, uma vertente, uma tónica da visão que temos nos dias de hoje, que está mais banalizada, mais vulgarizada, que está muitíssimo associada à parte dos casais e à parte do sexo, podíamos dizer assim, de uma forma direta, sem estar com grandes rodeios, mas é que quase que foi sinónimo aliás, até ao sexo diz-se fazer amor, não é? E, portanto, até há essa expressão. E, portanto, de alguma forma, a nossa intenção é falarmos de algo que é bem mais amplo, onde esse lado é uma simples particularidade, é um dos aspectos também. Na
na base todos sabemos que amor é sempre união. Ou seja, aí todos concordamos que tem que haver essa força de coesão. E se quiséssemos, essa força de coesão está desde os primeiros tempos, desde que o universo é um universo. Porque, também segundo as leis físicas, não é? Se há uma explosão, isso, o Big Bang, se os astrofísicos são certos, se o universo começou com uma explosão, com uma divisão, mas simultaneamente a existir uma divisão, também tinha que existir uma força que desse coesão àquilo que também estava dividido. Se fosse só divisão, não haveria depois possibilidade de união. E esta ideia, desta dualidade primeira, já está desde os gregos antigos, pelo menos. Na Índia também vamos encontrar, mas na Grécia conseguimos, com os pré-socráticos, encontrar isso muito bem referido, ou com Hesíodo na sua Teogonia, mas os pré-socráticos falavam sempre de duas forças iniciais, uma força de atração, de repulsão, ou de amor e repulsa, ou amor e ódio. Muitas vezes aparecem as traduções também amor e ódio. Ou seja, uma força de união, que une, que liga, e uma força de separação. Essas duas forças, na China vamos ver como o Yin e o Yang, são duas forças primárias cósmicas. Estão desde o início do universo. Evidentemente, aquilo que o ser humano vive está distante dessas grandes potências. Mas na prática, na realidade, são aspectos dessas forças primeiras. Ou seja, essas forças primeiras acabam depois por estar em todo o processo de manifestação, em tudo o que está presente em todo o tempo e em todo o lugar. Essa dualidade está continuamente presente. E aquela que nos interessa, hoje especificamente, é essa força de união. Aquilo que permite ligar, aquilo que permite fazer com que haja possibilidade de termos um caminho a realizar. Eu apoiei-me, a minha ideia é e ficou em parte com outra oportunidade, mas a ideia base é apoiado num autor que nasceu no século XV em Lisboa e ver alguma referência, ver qualquer coisa dessas ideias que estão nesse livro. No livro ainda são muitas páginas. Este livro está aqui, que se chama precisamente Diálogos do Amor. O autor é o pseudónimo, ficou conhecido como Leão Hebreu, nasceu em 1467, salvo erro, por aí. Já na segunda metade do século XV, em Lisboa, um Judá Abravanel, da família Abravanel. Importante família, frequentava a corte. O pai, o Isaac Abravanel, era um dos grandes matemáticos e cosmógrafos e astrólogos e tesoureiros da corte, que depois saíram de Portugal para Castela. Diz a história que foram expulsos, foram fugidos para Castela, mas ficaram trabalhando na corte de Castela com a Rainha Isabel a Católica, e quando da expulsão dos judeus em Espanha, Isaac Abravanel, Judá Abravanel eram judeus com fé, ou seja, praticantes da religião judaica, e quando houve conversão, ou se convertiam ou eram expulsos. E a Isabel Católica estava convencida que eles iam se converter, mas Isaac e a sua família optaram por sair para a Itália. E depois é a Itália que deu o resto da sua vida e que, de alguma forma, o Judá Abravanel, o leão, porque Judá era a tribo de Judá, o seu símbolo era o leão, e por isso ele ficou com esse pseudónimo, essa alcunha de leão hebreu. E tem vários percursos em Itália. Tem vários locais, sempre a trabalhar nas cortes como médico, e é um dos grandes pensadores. Escreveu esta obra, já disse que é volumosa, é um diálogo entre um Filon e uma Sofia. E nesse diálogo trata-se o humor. É todo, de uma ponta até sobre o humor. Mas, evidentemente, nesse discorrer tem
inúmeros ensinamentos. Eu, às vezes, ao estar de volta deste livro, disse: olha, basta-me este livro para a vida inteira, porque tem tanta coisa para poder refletir que já dá alimento alimento bastante vasto. E, portanto, é deste livro que eu quero tirar alguma dessas ideias e propor aqui na sessão de hoje para olharmos para esse tema tão vasto que é o amor. E, por outro lado, também encontrar algumas histórias. Este é um volume, são 3 volumes, de uma edição antiga, de um autor italiano, de Florença, o Boccaccio, florentino, grande amante, no sentido de amar a sabedoria, o primeiro biógrafo de Dante, que escreveu uma obra e que este ano certamente vamos ter a oportunidade de fazer mais alguma atividade relacionada com a obra. Porque nos preparativos para esta sessão deparei com o YouTube com muitas entradas. Não sei como é que é o YouTube, de vez em quando é que ele aparece, põe um nome e depois aparece quantas entradas. Mas apareceu-me imensas de uma série que a Netflix vai lançar em junho ou julho, ou por aí, portanto já estão a fazer publicidade à série, e a série é precisamente, o título da série é o Decameron, inspirado nesta obra de Boccaccio. E o que eu vi do trailer, do teaser, ou que é aquelas coisas todas que fazem, tenho a certeza que vai ser uma boa oportunidade para voltarmos à obra. Porque, claro, até imaginem, para que haja sucesso com uma série, o que é que tem que ter? Não é? E, portanto, se não está assim bem condimentada, não estimula o público. E eu estou convencido, por aquilo que vi, a tónica que vai ser dada, pouquíssimo terá a ver com o que Boccaccio escreveu. É a mesma coisa que eu pego um personagem histórico qualquer e depois vou dar-lhe a vida que eu quero dar àquele personagem, até apoiando em factos históricos. Não é? Portanto, apoiando alguns elementos, dá para dar uma outra vida que será bastante diferente. E esta obra de Boccaccio é importante porque é Decameron, são 10. E o contexto é Florença, e em meados do século XIV houve uma grande peste, a peste bubónica, em Florença, a peste que tinha vindo do Oriente, e que depois chegou e que se manifestava com formas de bolhas, não é? Por isso ficou com esse nome de peste bubónica, e que houve uma mortandade muito grande. Então, Boccaccio inspirou-se em escrever uma obra onde coloca 7 donzelas e 3 jovens que se vão retirar da cidade e vão para o campo, onde vão estar no palácio, e durante 10 jornadas, portanto, durante 10 dias, eles são 10, e durante 10 dias vão contar cada um uma história. Portanto, o Decameron é um conjunto de 100 histórias, à maneira podemos imaginar, do Khalil Digma árabe que apareceu, ou as Mil e Uma Noites, ou o Panchatantra hindu, onde há um encadeamento sucessivo de histórias. E o que Boccaccio faz é precisamente esse encadeamento sucessivo de histórias. E tem variedíssimos tipos de história. Regra geral, porque alguém conhecia já o Decameron, e regra geral... É claro. Uma adaptação do Pasolini. O Pasolini já tinha feito o filme, e, portanto, mas sempre está associado a sexo. Inevitavelmente. E a imagem que existe é da mesma maneira que falamos do Kama Sutra, a partir do momento em que se fala do Kama Sutra, é sexo. Portanto, e lá está. É aquilo que conseguimos retirar das coisas que existem. Se calhar pode haver mais coisas para retirar, não é? Mas aquilo que se calhar está na nossa atmosfera é aquilo que nos preocupa, depois retiramos aquilo que nos preocupa. Mas enfim, portanto, a ideia que temos de Decameron é precisamente dentro dessa atmosfera. Mas o que o Boccaccio escreveu tem muitíssimas coisas. O Boccaccio foi um grande escritor, escreveu, por exemplo, uma genealogia dos deuses, e portanto tem uma obra importante, e é um grande poeta já dentro da linha onde quando começa o italiano a ser
o italiano a ser usado na poesia e, portanto, a língua italiana a ser desenvolvida. E depois, portanto, vou apoiar hoje em alguma história que aparece aqui do Decameron, mas não fiquem preocupados com essa história. Tem algumas, por isso é que aproveitam, não é? Mas agora tive até curiosidade, até das 100, fazer uma espécie de uma folha Excel, ver quais são as temáticas das 100, que é para depois perceber o que é que nós retiramos. Mas enfim, isto, certamente iremos ter outra oportunidade para falar, graças à Netflix, portanto. Mas é que era difícil, em tempos. E a sessão de hoje, 14 de fevereiro, olha, era ótimo para falar do amor e com outras vertentes do amor, foi o motivo. Mas agora que a Netflix pega nisso, já temos um motivo para poder falar. E não simplesmente ser uma coisa que gostemos, olha, eu quero divulgar esta obra. Já temos justificação para quando assim for. Bem, pegando então no nosso compatriota, porque nasceu em Lisboa, é compatriota, não lia o hebreu, e foi formado em Lisboa, portanto, quando já está na sua maturidade, e, portanto, aprende, ele tem referências do Paço, da vivida do Paço, e aí tem todo o seu trabalho de formação com a família e com o seu pai. Enfim, ele, nesta obra, que foi escrita durante vários períodos, portanto, não se sabe exatamente quando, mas a obra aparece publicada com estes 3 grandes capítulos, onde, volto a referir, tem muitíssimo tema de reflexão de tudo, até da astrologia, de mitologia, tem muitíssima informação. A tónica, então, é o amor. Então, essa análise, numa forma de diálogo, que era muito utilizada na Antiguidade e na Idade Média, é essa conversa que há entre Sofia, portanto, está explícito, e o Filon de amigo. E ele fica, a sabedoria é tão bela que o Filon fica apaixonado por ela e, portanto, nesse diálogo vai discorrendo e vai transmitindo uma série de elementos. Bem, sobre o amor, o que vamos ter é união, certo? União, atração. Não há outra possibilidade. É sempre isso que acontece. E desde patamares mais básicos, mais simples, mais físicos e materiais que têm que existir, é evidente, não é? Tem que haver uma coesão, desde os patamares da existência até um plano cósmico, está sempre essa força de união. No que trata ao ser humano, é algo que todos conhecemos, há tantos, quem não conhece, todos sabemos, mas como, e o facto de termos estes autores e que eles já, gente com alguma capacidade de visão humana, com capacidade já de penetrar nas coisas, com esse sentido bem desenvolvido, de ir mais a fundo, ajuda-nos à reflexão daquilo que vivemos, porque todos vivemos, mas muitas vezes nem sabemos o que é que se passa connosco, não é? Ou seja, se temos instrumentos, sabemos que o ser humano tem instrumentos, tem um corpo físico e depois tem os outros corpos que também são instrumentos, mas se não estudamos os instrumentos, se não olhamos para os instrumentos, se não sabemos se não sabemos as possibilidades que o meu instrumento físico me permite, me dá, de mexer os braços ou mexer as pernas, de correr ou saltar, se eu não sei isso, ou se isso é feito de forma totalmente inconsciente, significa que eu não tenho domínio sobre essa minha parte e ela funciona automaticamente. Isso não acontece no plano físico. Nós sabemos, não quero dar um passo, dou um passo, quero apertar a mão, aperta a mão, e por aí fora. Nos planos mais invisíveis já acontece isso. Todos nós temos um plano emocional. Até se diz, segundo as antigas tradições, que nós, como ser humano, é um microcosmos, não é? Ou seja, em nós está todo o universo, temos em nós também elementos que estão na natureza. E a parte física equivale a uma parte mais densa, material, física, mineral. Temos uma parte de crescimento, e quando nós vemos as plantas, quando olhamos para o reino vegetal, o que sempre se encontra é a capacidade de crescimento. Deem às plantas luz e água, e elas, de alguma maneira, não é? É preciso luz e água. Não é? Se houver luz e água, calor e água, fogo e água, aí estão as plantas a crescer, a crescer, a crescer. E com os animais, temos esta componente emocional que também está em nós.
E se não a conhecemos, ou se não olhamos para ela, se não fazemos esse trabalho de tentar perceber o que está a acontecer entre nós, o que é que acontece? Somos mais levados por esses movimentos do que propriamente nós a controlar os movimentos. As emoções e os sentimentos, nesse plano emocional, enquadram-se isso que chamamos de emoções e pensamentos, e evidentemente que essa força de atração que chamamos o amor no plano humano está diretamente ligada com essa parte nossa astral emocional. Há qualquer coisa que se move, há qualquer coisa que salta. No entanto, digo em hebreu que, primeiro de tudo, tem que estar o conhecimento. E que conhecimento? Tem primeiro se conhecer a coisa amada. Tem que se conhecer o objeto. Porque só depois de eu conhecer o objeto é que fico apaixonado pelo objeto. Certo? Ou seja, não há paixão, ou seja, não há essa. E aqui a paixão no sentido mais. No sentido do Eros, do Cupido, que lança a flecha e que é inevitável. E vamos ver algumas das histórias que estão aqui no Boccaccio, onde está marcado essa. É como se existisse uma flecha, a flecha que entra bem fundo, não é? Porque a flecha tem essa. Nossa, agora não se usa as flechas normalmente, mas a flecha tem aquele biquinho e que depois, para retirar, não se pode retirar. E é bem comprido. E é para quê? Para entrar bem fundo e já não há possibilidade de resistir a esses efeitos. E é uma ferida difícil de sarar. Não é muito, entra fundo. E, portanto, aí fica já nesse plano completamente, podíamos chamar, irracional. Não é? Mas antes disso tem que existir um conhecimento, tem que se ver qualquer coisa, porque senão não há esse motor. Aqui vamos socorrer também de Platão. Platão coloca no banquete, ou no simpósio, são os dois tipos que aparecem, ou o banquete ou o simpósio. Nesse diálogo, e é tipicamente dado como o diálogo do amor, Platão vai falar do nascimento, aliás, é um diálogo, tem vários, cada um a dizer o que é o amor, e depois Sócrates, na boca de Sócrates, coloca esse nascimento do amor de um Eros. Mas este Eros é um Eros mais pequeno, é um Eros pequenino, ou é um Cupido como nós conhecemos, não é? Nós conhecemos o Cupido com as flechas, com o arco. A imagem que nós utilizamos para a divulgação desta palestra foi uma imagem onde o Eros, o Cupido, aparece vendado, não é? Não vê, portanto é cego, mas tem essa flecha bem comprida. E este é um movimento, é um motor. Platão diz que não é um grande Deus, diz que é um espírito, diz que é um daimon, especificamente, não é? É um demónio. A palavra daimon grega depois vai dar a nossa palavra demónio. E aqui o que indica é uma força da natureza, não é? É uma potência que está na natureza, mas não uma grande entidade. Quando eu estava a fazer referência que no início há duas forças que têm que estar no início do universo, tem que estar no yin e yang, tem que estar o afastamento e a aproximação, essa aproximação, essa união, esse Eros que aparece na Hesíodo, em que diz que sai de Hércules e da noite. E é a primeira das divindades. Com Hesíodo temos isso bem claro. Das primeiras das divindades. No início do universo tem que estar logo o amor. Mas que este amor, este Eros, não é o mesmo que anda com as flechinhas a atirar-nos a cada um de nós. Certo? São patamares. A essência é a mesma porque é sempre união. Sempre a mesma vibração, sempre a mesma nota musical. Mas o patamar da atuação é outro. É um patamar abrangente todo, infinito, e depois está no nosso patamar. Quando Platão está a falar desse Eros, desse Cupido, está a falar de uma força que existe na natureza e que tem uma função fundamental, que é
fazer-nos mover para aquilo que nos falta. Depois, já não é razão, porque primeiro é o conhecimento do objeto, não é do objeto do nosso amor, mas a partir do momento em que isso desperta, já não tem racionalidade, antes pelo contrário. E é essa força que nos impele a procurar, a encontrar, a irmos em direção àquilo que nos falta. Todo o ser da natureza, para se realizar, precisa de qualquer coisa. Não é? Ou seja, os seres da natureza precisam de ser, precisam de se realizar, precisam de fazer o seu caminho. E vão em busca daquilo que lhes falta para a sua realização. O ser humano é este eros, é aquilo que nos movimenta, que nos leva a fazer o caminho para aquilo que nos falta. E, portanto, neste sentido, não é? Eu estou em busca de qualquer coisa fora, mas é uma necessidade minha. Certo? Ou seja, é um movimento que se calhar poderíamos retratar mais como desejo. Um desejo, necessidade do próprio indivíduo. Que é uma carência. Certo? Platão, no Banquete, diz que este Eros, este Cupido, que na Índia é o deus Kama. O deus Kama também aparece representado com um arco e uma flecha, que tem a mesma função, não é? Que também lança flechas e depois quem é atingido não tem possibilidade de fuga. Diz que este Eros nasce quando do casamento de Afrodita. E, nesse grande banquete, estavam os deuses no Olimpo, em grande festa, e, claro, depois da celebração oficial, vem todo o banquete e uma divindade que é Poros, uma divindade que é Poros, que representa o excesso, representa a abundância, representa as possibilidades, representa a capacidade de, portanto, representa o ter, o poder, é a abundância. E que este Poros, depois de tanta ambrósia, néctar e ambrósia no Olimpo, na altura não era álcool, no Olimpo era néctar e ambrósia, depois de tanta festa, claro, ficou sonolento e ficou a dormir recostado nos jardins. Por ali próximo quem passou por ali próximo e viu Poros a dormir, sossegado? Foi Pénia. E Pénia é carência. É a falta de... E claro, ali magrinha, esquelética, esfomeada, ao passar ali naquele local, e vendo Poros adormecido na relva, que oportunidade tem? Deixa-me ir ter junto a Poros. E claro, juntou-se com Poros, e de Poros conseguiu ter descendência, conseguiu ter um filho. E esse filho chamou-se Eros. Há versões, depois de Eros há outra descendência, Eros da Afrodite e Zeus. A mitologia sabemos que tem várias linhagens, mas esta é que Platão coloca para nos dar essa ideia de abundância e de carência. Então como é que o amor pode ser simultaneamente abundância e carência? Como é que... Não é? Mas isto está há essa possibilidade. Vai-se conseguir ter vamos conseguir conciliar isso? Será possível? E na realidade vão-se tratar de dois movimentos. É a mesma coisa que é sempre união. Atenção, é sempre união. Mas são dois movimentos onde o indivíduo que está no centro, na realidade é ele que está nesse processo do seu caminho, que vai ter dois movimentos distintos. E o primeiro movimento é o movimento da necessidade que eu tenho. Eu tenho carência. Falta-me qualquer coisa. E se me falta qualquer coisa, lá está. Aparece a flecha de Cupido e motiva porque se eu estou, imagina, abúlico, passa-me a melhor coisa do mundo à minha frente, não é? Passa-me qualquer coisa de extraordinário, mas eu estou completamente abúlico. Eu não tenho interesse por nada, eu estou... Então estou no sofá de frente à Netflix, nas séries, e não consigo desligar, e portanto não há mais nada do que... Não tenho interesse por nada. Absolutamente nada. Claro,
como é que fazemos o nosso caminho? Como é que fazemos? Como é que crescemos? Não, então vem o PIB, lança-nos uma flecha e a partir daí já estamos motivados para aquilo de que temos falta. Porque não vamos em busca daquilo que já temos. Vamos em busca daquilo que carecemos. Então temos esse movimento para ir em busca daquilo que nos vai fazer crescer, nos vai desenvolver, vai nos permitir ter o nosso caminho de crescimento e de sermos, de atingirmos a nossa finalidade. Esse é todo. É fácil e também podemos dizer, olha, é um bocado egocêntrico. Sim, pode ser egoísta, pode, quantas e quantas vezes, não é? Mas se o amor fosse apenas isto, assim, mas se o amor fosse só carência, havia algo que não era suficiente. Não é? O leão hebreu chama esse movimento o desejo. Não é? Ou seja, é o desejo porque eu preciso de alguma coisa para o meu crescimento. É inevitável. Não é? Portanto, isso tem esse foco. Mas tem que haver outro movimento, que é quando eu, também estando em mim mesmo, tenho uma capacidade de poder expandir alguma energia. Ou seja, se eu estou sedento e tenho um copo de água, e as outras pessoas também estão sedentas, eu tenho grande altruísmo e distribuo uma gotinha por cada um, ou então o contrário, eu sou tão egoísta que não tenho hipótese de dar água a ninguém. Mas se eu tenho sobreabundância de água, o que é que eu faço? Inevitavelmente o que é que fazemos? Damos. E, portanto, essa atitude de dar, de expandir, é o outro movimento que já sai do indivíduo para o que está à sua volta. E todos nós, de alguma maneira, conseguimos perceber que um ser humano muito egocêntrico, muito egoísta, não é um ser humano muito desenvolvido. Alguém que se preocupa só com si mesmo, com o seu bem-estar, com as suas coisas, aqueles casos que são praticamente antinaturais, que não são normais, são antinaturais, mas infelizmente existem, não é? Dos pais que acabam por ter o filho e não cuidam do filho. Não é? O filho é um empecilho, desculpem a expressão, mas seja um incómodo. Há desses casos, infelizmente. Acontece isso. Essa natureza humana, o que é que está a refletir? Está a refletir um egoísmo atroz. Não é? Não tem a mínima capacidade de dar qualquer coisa de si. Uma das coisas, realmente, quando se tem família, quando se tem filhos, uma das coisas que se tem que saber a priori, antes de ter os filhos, é que a vida tem que mudar. Não vai ser a mesma antes de ter filhos, claro. Porque já há ali outros aspectos que há que ter em conta. Mas é a nossa capacidade já de sobreabundar. Já temos qualquer coisa para dar a outros. Não é? Para não ser só para nós. Não estamos a cuidar apenas de nós próprios, do nosso bem-estar, do nosso conforto. Já temos a capacidade de cuidar de outros seres. Hoje em dia as pessoas, como a natalidade está mais baixa, as pessoas depois têm muitos animais domésticos. E com os animais domésticos fazemos mais ou menos a mesma coisa. É evidente, ou seja, cuidamos do animal, mas esse cuidar do animal é dar alguma coisa ao animal. Claro. E estamos a ajudar que aquele ser também possa se desenvolver, de crescer, não é? Às vezes não caindo em muitas coisas exageradas. Porque às vezes pode ser exagero, sim. Parece que em tempos de vida, já era modelo, era uma cadelinha que era modelo nos Estados Unidos, não é? E ela até se punha na vertical, é real, e tinha não sei quantos adornos, e era modelo, e era um top model do mundo canino. Isto já foi há uns tempos largos atrás, não foi ontem, já não sei quando, já foi há bastante tempo, e portanto punha-se na vertical, e cheio de adornos, cheio daquelas coisas, e era top model para... Acho que aí acho que isso já não é amor, acho que isso já é uma transgressão da nossa realidade humana que já está desequilibrada. Agora, a capacidade de dar, da mesma maneira, quando temos plantas, também estamos a cuidar das plantas. O que é isso? Já temos uma capacidade de dar alguma energia àquilo que está à nossa volta, ao nosso entorno. E assim sucessivamente, imaginem, se eu tenho capacidade de empreendedora, e se tenho iniciativa de fazer qualquer coisa, e tenho capacidade para o negócio, e sou capaz de montar uma empresa, e sou responsável pelos funcionários. Hoje em dia a coisa é difícil de conceber isto. Mas o que é normal, o que seria normal, era se eu tinha
uma empresa, eu tenho os colaboradores da minha empresa, eu também estou preocupado com os colaboradores, que os colaboradores estejam bem, não é? E que se cresçam e se desenvolvam. Isso é o normal. E assim sucessivamente, aqueles que têm que proteger, sei lá, aqueles que têm que zelar pela segurança, não é? Aqueles que têm que proteger a segurança dos outros, esses também, muitas vezes, estão em situação de maior perigo do que nós. Não é? A função deles é o quê? É proteger do perigo aos outros. E nesse ato, eles podem, muitas vezes, perder a própria vida. Ou seja, aí já inevitavelmente tem a ver com uma dação mais ampla, não é? Já não está preocupado só com a... Claro, hoje em dia pode-se ir para uma função qualquer dessas por causa do vencimento que se tem, do ordenado que se tem, a maioria. Sabemos que é assim nos dias de hoje. Mas há uma natureza humana que é, sei lá, se à minha volta eu vejo alguma injustiça, não é? E se eu posso, sim, vejo uma injustiça e eu posso fingir que não vi, ou tirar da minha energia daquilo que eu estava a fazer e procurar que essa injustiça seja corrigida. Isso significa que eu estou a proteger outros. E essa atitude de proteção a outros, que eu desconheço completamente, não são os meus filhos, olha, é do meu sangue. Mas eu posso fazer isso com outros seres. Estou a dar de mim para outros. E o caso mais extremo disto são dos santos, não é? Do Buda, que renuncia tudo o que é da sua vida, não é? Todo o conforto dos palácios, todo o reino, de todas aquelas coisas agradáveis e outras também desagradáveis que existem nessas funções, mas que recusam tudo isso para procurar encontrar soluções para os problemas dos seres humanos. E esse aí tem uma capacidade de ação ainda bem mais ampla. Portanto, o que nós estamos a ver, estes dois movimentos são inevitáveis. Porque não somos Cristo, não somos Budas, não somos... Não é? Por isso, estamos em evolução e precisamos de quê? Precisamos de qualquer coisa fora de nós. Se não temos motor para procurar isso que está fora de nós, aí não crescemos. Ora bem, aquilo que está fora de nós, há muitas coisas fora de nós, certo? E somos atraídos também por muita coisa, como é evidente. Então aí podemos colocar, desculpem, podemos usar o modelo de Platão, um modelo que Plutino depois vai replicar, ou outro modelo, mas é relativamente fácil de percebermos. Plutino vai fazer referência a duas Vênus. Os clássicos até dividiam em três patamares. Vênus tinha três categorias de Vênus. É do feminino, não é? E o feminino tem também os seus segredos próprios do feminino, que quem é feminino é que tem mais possibilidade disso, e tinha essas três patamares. E falavam de uma Vênus Pandemos, de uma Vênus Genetrix e de uma Vênus Urânia. Plutino vai usar os dois extremos, a Vênus Pandemos e a Vênus Urânia, para falar da dialética que o ser humano tem que produzir dentro de si próprio. Ou seja, a dialética é um caminho. Não é? Há um caminho que temos que fazer. Primeiro, inevitavelmente, vai estar... Bem, podemos primeiro definir as palavras. Pandemos é de pan, não é? Pandemo, e de povo. É todo o povo. E Urânia está associado com o céu de Uranus, portanto, com o planeta mais afastado, portanto, a dimensão mais elevada. Sabemos que quando veio Cronos, e Cronos é que separou Gaia e Urano, e nesse momento Urano foi para o seu patamar, e o patamar mais elevado. Então aí a simbologia é o mundo celeste mais elevado que podemos conceber. Então temos uma manifestada objetivamente material, física, concretamente, e a outra nitidamente associada ao espiritual. Portanto, esses dois patamares. Evidentemente, é amor, portanto, é sempre atração. Aí a beleza vai ter um papel fundamental. Porque a beleza
A beleza vai servir como... Sim. O que é a beleza? Nós vemos coisas belas. E depois, o belo é sempre subjetivo. Certo? Tem muito a ver com o sujeito. Tem muito a ver com o próprio. E a mim, umas coisas impactam e outras não impactam absolutamente nenhum. E noutra pessoa é exatamente o oposto, não é? Portanto, aí tem muito a ver com o sujeito. Não só com o objeto em si. Mas a função, realmente, a função é despertar. Não é? Ou seja, há uma beleza que nos faz atrair. Certo? Atrai-nos. A beleza não tem essa função de nos atrair. É o papel da beleza. Quando ouvimos uma melodia que consideramos bela, o que é que faz? Viramos para ela. Quando vemos um pôr do sol, ficamos a contemplar o pôr do sol. Quando uma pintura, sei lá, um poema, qualquer coisa que para nós tenha essa manifestação da beleza, viramos para isso. Não é? A beleza é um isco. A beleza é um isco que nos quer agarrar. Claro. Não é? É a atração, que é aquilo que nos faz despertar. Então faz despertar em nós um motor. Claro. E se me faz despertar um motor é porque eu tenho carência. Certo? Eu tenho necessidade de algo. Então vir para isso. Sim, o pôr do sol, nós viramos para o pôr do sol. Que necessidade temos do pôr do sol? Claro que não é do pôr do sol. Mas no pôr do sol nós percebemos que há ali um mistério. Há ali uma beleza manifestada que para nós é misteriosa. E ficamos atraídos por esse mistério. É perfeitamente normal. Então esta atração tem vários patamares. Pode ter vários patamares. E o primeiro patamar, mais básico, mais simples, é nitidamente o patamar físico, porque é só os olhos que veem, que é direto. Não é? Com os olhos é um conhecimento direto, mais à distância, e entra logo fundo. Não é? Os sentidos, o Leo Hebreu também tem grandes discursos sobre os sentidos e a variedade dos sentidos. Ele coloca o olho como mais importante de todos, claro, porque nós conseguimos ver as estrelas. Enquanto que o olfato só cheiramos a estar próximo, inevitavelmente. Não é? E o tato temos de tocar mesmo no objeto. Mas com o olho, ele faz uma descrição interessante do olho, não é? Que o órgão é um órgão completamente diferente de todos os outros tipos do corpo. É um órgão especial. Não é esférico, não é? Não liga mais líquido, mais água, enfim, tem tudo isso, mas tem essa possibilidade de nos dar um conhecimento amplo, vasto, à distância, enfim. E somos impactados com isso. E claro, e o primeiro patamar, então, é esse plano físico. Para Plutino, essa Vênus Pandemos era, e de alguma forma, o sexo é um reflexo disso. Claro que aqui podemos ter outras questões, mas espera lá, a humanidade também se precisa reproduzir. Como é que a humanidade se reproduz? E não esqueçamos que hoje em dia a situação é um bocadinho diferente. Porque também no Ocidente aconteceu aquela coisa que se chamou Revolução Sexual. Além da libertação da mulher, já vinha do século XIX, pouco a pouco, depois aconteceu a Revolução Sexual, graças a quê? À invenção da pílula. A partir daí, a mulher já estava... Porque até aí, imaginem, quer dizer, eu tento imaginar, é difícil de imaginar, mas era a mulher que estava sempre receptiva, passiva. Portanto, a situação era outra. Com a revolução sexual, e aí já o sexo entrou logo noutra estratosfera, já muito mais banalizado. Mas, para além das questões meramente de ordem reprodutoras, há esse patamar de atração e de prazer sensorial, que é, mas também, o prazer em si não é. Se quiséssemos fugir dos prazeres, onde é que íamos tocar? É uma pergunta. Será? Se fugíssemos dos prazeres, íamos bater aonde? Eu não tenho jeito de fazer perguntas. Sempre. Agora já temos de experiência acumulada que já sei. As perguntas que faço, sempre, nunca consigo ter
o fiozinho para conseguir destapar. Claro, se nós fugimos do prazer, vamos chegar à dor. É inevitável. Porque dor e prazer são duas condições da existência. E se queremos, se a nossa única obsessão é fugir do prazer, não, há algum desequilíbrio e vamos inevitavelmente cair na dor. Aliás, Platão também faz essa reflexão no Fédon, salvo erro, sobre a dor e o prazer. Não é? Quando tiram as cadeias, as grilhetas a Sócrates, quando tiram-lhe os ferros, prendem os tornozelos, eles esfregam os tornozelos e que bom, que prazer que estou a ter. Ai, que interessante esta relação de... E depois Platão aí discorre que a ausência de uma dor provocou prazer. E da mesma maneira que o prazer, também quando é excessivo, automaticamente se transforma em dor. Portanto, há aqui uma relação muito direta entre prazer e dor. Portanto, estamos a querer cortar uma das faces da moeda, não teremos muitos resultados. Portanto, essa visão, sei lá, dos eremitas no deserto, que tinham como dieta 7 azeitonas, se comessem 8 já era gula, essas normas demasiado rígidas, comessem 6 era prepotência, não é? Já estavam-se a exibir a mais do que aquilo, não é? Tem que ser sério. Mas, claro, isso é anedótico, mas é para referir que isso, claro, o contrário disso, eu tenho os sentidos desenfreados, evidentemente que não, os sentidos desenfreados darão-nos os vícios e que é muito difícil de sair dos vícios, não é? É sempre um perigo. Quando caímos em algum poço, depois para sair do poço, é muito útil para o exercício da vontade. Isso aí é muito útil. Quando caímos nessa situação, inevitavelmente temos que exercitar uma vontade que há dentro de nós, muitas vezes muito escondida, e é preciso ir resgatá-la ao mais fundo para poder sair fora desse poço. Mas é muito perigoso por isso é mais perigoso o caminho dos prazeres do que o caminho da dor. Porque da dor fugimos. Dos prazeres vamos atrás dele. E vamos atrás dele depois caímos no poço. E depois. Portanto, há que estar muito atento para usar as coisas da natureza como elas são, sem grandes dramas, sem grandes problemas, porque é assim, a existência humana tem que ser feita dessas componentes. E por isso, o primeiro patamar é nós sentimos falta de... Platão também coloca aqui o mito do andrógeno, em que estava que a humanidade... Isso eventualmente tem algumas conotações mais profundas de antigas tradições, falam de uma evolução da humanidade completamente diferente daquela que nós temos da antropologia, em que relatam que, no início, aquilo que veio ser a humanidade primeiro era indiferenciado, era andrógeno, como está na própria Bíblia, que a Bíblia, quando faz referência a Adão é mais fêmea. Portanto, Adão é andrógeno. Portanto, Adão é a humanidade. E depois, num determinado momento da evolução, há uma divisão. Então, da costela de Adão nasceu a Eva. Mas este Adão é masculino e feminino, não é apenas só homem, depois é que aparece o feminino. E Platão diz que também no início era essa, a humanidade era andrógena e que tinha tanto poder que se tornou prepotente e quis desafiar os deuses e que Zeus para castigo, vamos lá pôr isto em ordem. Mandou Apolo e dividiu ao meio e separou aquilo que era uma unidade, ficou separada em dois. E então, a partir daí, há sempre uma parte que me falta. Então, essa primeira atração física, visual, tem essa dimensão e é uma forma de irmos em busca de qualquer coisa que não temos. Não é? Mas isso é um patamar, podemos chamar é um patamar ilusório, porque não há satisfação aí. Não é? Volto a dizer, pode ser prazer, pode ser a necessidade da espécie continuante, toda uma série de fatores, mas não é... o cerne não é o foco, não é só isso. Isso é transitório, é imutável. E se não existisse isso, seríamos muito poucos humanos. Aliás, não seríamos humanos. Porque aí Putin diz que esse patamar refere-se ao amante de amores físicos. Não é? É o amante e a amada e esse patamar. E esse é o seu nível
podíamos dizer, é um estado evolutivo. Se calhar podíamos dizer isso. Olha, aquela pessoa ainda precisa daquele tipo de experiência para poder evoluir. Mas há mais. Nós somos atraídos por mais coisas, felizmente, não é? Senão seríamos muito pobres. E Plotino coloca a referência do músico, que já tem uma atração por qualquer coisa subtil, não é? Pela arte, pela beleza. Ele já ama a beleza. Já é um apaixonado da beleza. E é algo que vai para além da mera realidade física, não é? Porque já há algo que o estimula, há algo que motiva, há algo que o interessa. Mas ainda depende de alguma coisa exterior. Nós dependemos do pôr do sol, dependemos das flores da primavera. Agora estão a começar aí as flores. Porquê que isso? Sabem que as flores, há um momento de evolução de aparecem as flores. Na história do planeta, há um momento de evolução de aparecem as flores. Estão sempre também associadas a verbos. À beleza. E às vezes não ficamos encantados. E para quê? Para que aquelas flores? Racionalmente nós dizemos, não, ele é para atrair os insetos, para depois haver polinizações, e para temos aqueles discursos todos que sabemos que a ciência faz muito bem. Mas o efeito de uma flor em nós não tem nada a ver com isso. Não é? É outra realidade. Não. É para nos despertar para qualquer coisa. Mas nesse patamar ainda estamos dependentes de algo externo. Certo? É aí que é o fundamental. Porque o último e o mais elevado era para Vênus Urânia. E eu almeja. Não, eu fiz só referência a essa, mas Plutino usa essa. Não, voltando só para enquadrar, para não ficarem. Às vezes eu salto uma palavrinha, eu salto uma informação, depois a pessoa tem que contextualizar. Mas eram as três grandes funções, que é essa da Pandemos. A Genetrix tem a ver com a geração, portanto está associada à mãe. A primeira está associada à amante, a segunda está associada à mãe e a Vênus-Urânia está associada às sacerdotisas, às vestais, por exemplo. São esses três patamares. E no nosso processo dialético, então ficamos apaixonados, atraídos por alguma outra coisa que já não necessita de manifestação. Ou melhor, não necessita de formas visíveis. Porque a arte necessita de formas. E Plotino diz que é um filósofo que se apaixona pelas ideias. E quando nós ficamos quando ficamos interessados no conhecimento, é o quê? Significa que já estamos com algum motor para alguma coisa que nos falta, certo? A palavra filosofia diz muito bem isso, não é? É amigo. Amigo é amante. Não é sófos, não é? Isto foi Pitágoras. Não, eu não sou sábio, sou apenas um amante da sabedoria. Então aí ficou a filosofia. Portanto, é que temos carência, certo? Há carência de qualquer coisa. E isso de que nos alimentamos, muitas vezes dá uma... Não, então vamos ao contrário. Vamos então olhar para o patamar da satisfação. Satisfação é sempre uma realização. É sempre fazer qualquer coisa verdadeira, certo? Um patamar físico, mas é uma realidade, não é uma quimera, não é uma fantasia, não foi qualquer coisa que me apareceu na cabeça e já está. Não. Uma satisfação é que foi qualquer coisa que se realizou. Vamos para as satisfações do patamar de Vênus Pandemos. Não é? Que satisfação, que duração tem essa satisfação? Sim, quando estamos fomeados, vamos comer o almoço e depois, já está. Mas passado poucas horas já estamos outra vez com necessidade. Ficamos satisfeitos naquele momento. Ou seja, é muito transitória, momentânea das necessidades animais e, evidentemente, portanto, é muito fugaz. Esse tipo de satisfação percebemos que não é mal do homem quando tem um dos piores, da gula. Imaginem, as pessoas caem na gula, que é deve ser uma coisa tormentosa. Não há nada que satisfaça aí com a comida, está sempre enfim, é o que é, cada um com os seus
cada um com os seus problemas. Isso tem que ser. Mas é para percebermos a única coisa que a satisfação é muito fugaz, não dura. Uma coisa, para ser mais verdadeira, precisa de... Todas as coisas são verdade. Mesmo fogos de artifício, certo? É uma beleza que está ali momentânea, é verdadeiro. Mas não dura. É fugaz. Naquele momento é fantástico, mas acabou. Rapidamente. No plano intermédio da arte, do músico, a satisfação já é bem mais duradoura. Certo? Nós já usufruímos do pôr do sol, usufruímos da pintura, das flores, enfim, e estamos em momentos que nos sentimos bem. Quando vivemos esses momentos, qualquer coisa parece que nós não há um sentido de regeneração, não há qualquer coisa que parece que se renova em nós, não é? Porque andamos com os problemas do dia a dia, tanta coisa, mas depois desses momentos acabam por nos fazer qualquer coisa em nós que fica a vibrar. Mas também tem o seu tempo limite, muito mais amplo do que as coisas físicas. Dura muito mais do que as coisas físicas, mas tem o seu tempo limite. Quando passamos para as ideias, aí a satisfação é muito mais longa, muito mais extensa. E mais, não depende absolutamente nada do exterior. Não podemos dizer, espera aí, o meu cérebro tem que estar em condições. Não é? Se eu tiver alguma anomalia cerebral, já não dá. Claro, é evidente. Mas não depende de mais nada, sou eu comigo mesmo. Ou seja, é liberdade total, porque eu tenho a realização dentro de mim. Ou seja, aquilo que eu ando à procura num patamar básico, físico, fora de mim, e eu penso que vou encontrar aquilo fora de mim, isso nunca chegará, porque a solução não está aí. A solução está dentro de mim, quando eu consigo fazer este caminho de subida, de ascensão dialética, até chegar a esse patamar. E aí sim, tenho uma realização mais ampla e mais plena. Portanto, nesse sentido, estamos a necessitar de algo, portanto, temos desejos de saber, temos desejos de ter momentos mais elevados, que a nossa consciência possa ter algo mais límpido e mais puro, que não ande só com as coisas muito densas, e isso tem essa capacidade de nos permitir alguma renovação, de nos libertar. Se não é essa capacidade de nós emergirmos das águas do cotidiano, o cotidiano tem as suas aguinhas todas, tem os problemas todos, não é? Temos o trabalho, papel, quantas e quantas coisas, imensíssimas coisas temos no rol, e é quase isso. E depois, 7 dias por semana, não são 7 dias, são 5 dias. E hoje também sabemos que muito dos nossos escapismos, que são escapismos, nós começamos a trabalhar na segunda-feira. E é um dia deprimido, tudo ao meio. Ei, nessa semana, ai, tremendo. Quando se aproxima sexta, uau! E já estamos, a euforia toda. E é uma espécie de compensação, são escapismos de ordem. Grande parte desses escapismos são de ordem mais físico-materiais, mais da nossa parte, da personalidade da nossa parte mais densa, do que propriamente coisas mais elevadas. Mas as coisas mais elevadas, eu há pouco estava a referir, quando temos algum momento de beleza, sentimos essa renovação. Sentimos essa possibilidade de frescura. Muitíssimo mais do que esses escapismos que andamos em busca de, deixa-me ver, é para sair do cotidiano. Claro, o cotidiano é uma coisa densa, pesada. Então, usamos esses escapismos para nos libertar. E, evidentemente, que isso não é... Isso às vezes é uma espécie de fuga para a frente. Nós hoje conseguimos perceber à nossa volta que cada vez parece que as pessoas estão com necessidades de... Sei lá, já que falamos na Netflix, hoje parece que estão a vender programas na Netflix. Juro, confesso que não tenho contrato nenhum, não é nenhuma publicidade. Mas pensamos que estamos... Uma ideia completamente. Acontece. Fugas. São escapismos, depois escapam as ideias também. As ideias também se escapam. Há essa possibilidade. Mas não interessa, é mais um exemplo e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a repetir muito. O que é um facto é que essa fuga para a frente, sim, já voltou, que era, parece que nas televisões, naquilo que consumimos a nível mediático,
cada vez mais temos sentido, há uma necessidade de coisas mais fortes, mais intensas. As próprias notícias, há umas décadas atrás, não há muito tempo, não apareciam imagens de cadáveres nas notícias. E agora, a vista de cadáveres nas notícias é uma coisa relativamente banal, não é? Não há grande dificuldade em aparecer. Isso só denota que nós precisamos de coisas mais intensas. Precisamos de mais intensidade, de vibrações mais fortes, senão ficamos abúlicos, indiferentes. Já não sabe nada. Parece que precisamos, cada vez vamos pôr mais sal na comida, cada vez vamos pôr mais sal, cada vez mais. Não é? E claro, depois nunca estamos satisfeitos, porque aí os Rolling Stones estavam muito certos. Quando cantavam I Can Get No Satisfaction, isso é uma realidade do ser humano. Não é? Porque num determinado patamar da nossa personalidade, não há possibilidade de satisfação. Não, há caída para um poço, não é? Depois sair do poço torna-se bem mais difícil. E, portanto, isto para dizer o quê? Às vezes, um pouco de beleza, ou alguma reflexão mais profunda, coloca-nos a consciência noutro patamar, que é muito mais regeneradora, muito mais sã do que qualquer outra coisa. É que não tem a possibilidade de comparação. Só experimentando, não é? Só provando. E se a beleza das formas físicas, daquilo que está fora de nós, provoca alguma coisa disso em nós, imaginemos o que não provocará a contemplação das ideias. Um Plotino, a contemplar as ideias, não é? Ele tinha feito todo um caminho para aproximar-se aos arquétipos, às ideias, a princípios, de uma forma bem mais límpida. Imaginem o que não... Aí deve ser um sentimento de imortalidade, de eternidade. Não, é difícil, só experimentando, não é? Portanto, o resto não podemos fazer referências. Bem, eu nunca tenho noção do tempo. Super. Desculpem, estou... É uma... Dava ter um relógio ali à frente. Vamos colocar um relógio ali, que assim vai ter capacidade de controlar o tempo e não abusar da paciência. Demos um salto grande do leão hebreu para o nosso Cássio, Giovanni Boccaccio. E para demonstrar que isso que é o amor entre os humanos tem muitos patamares. E não devemos reduzir apenas àquele que é e que toda a gente conhece, e toda a gente fala, e toda a gente, enfim, que é o mais... Não há que negar isso. Mas ficar só com isso é que estamos a negar outra coisa. E isso é que isso é que não é positivo. E eu queria simplesmente fazer referência aqui a 3 novelas, já da última jornada, portanto já do 10º dia. O Boccaccio tem muita história, tem muitas coisas, tem algumas que têm o lado erótico, algumas naturalmente, mas é uma coisa também curiosa. A sensação que se tem, que eu tive, é que estas histórias eram contadas relativamente com naturalidade. Nós hoje parece que estas histórias têm aquela coisa da malandrice. Então conta-se não sei quanto e tal, sei quê, não é? Brejeiro, tipo o Kim Barreiros com as letras que têm todas meio... E então é aquela coisa, não sei, é uma sensação que... O que eu percebi é que isto não existia. São histórias normais, naturais entre os seres humanos, umas com mais qualidade, outras com menos qualidade. Portanto, todo o ser humano na sua naturalidade. Mas reduzir ao plano físico é muito pouco. 3, vamos ver se somos rápidos, não me perco muito. A primeira é uma menina, uma jovem, que é casada, mas que o barão da sua zona, um barão-senhor nobre, que ao contemplá-la, ao vê-la, ficou loucamente apaixonado. Então continuamente andava a tentar que ela cedesse aos seus pedidos, e ela negava sempre. Para tentar evitar que o indivíduo a deixasse de chatear, disse: vou aceder aos teus desejos se em janeiro, no meio da neve e do frio, às portas da cidade, florescer um jardim com flores, com frutos,
E ela pensando que o êxito estava. Só que o barão foi em busca de um nigromante, de um mago negro, e que conseguiu contratar, e esse nigromante lá arranjou as coisas de tal forma que apareceu um belo jardim, todo florido, com árvores, com frutos, em pleno janeiro. Claro, quando ela viu isso, ficou, e agora? Ela ficou tão preocupada, claro, arrependida, etc, etc, que o que é que fez? Contou ao marido o que tinha passado. E o marido, o que vai fazer, claro, o marido, a primeira coisa, não sabe, depois tem umas é que Boccaccio, no meio de tudo isto, tem sempre frases de profundo conteúdo humano e muito reflexivo, não é? E uma das frases era, não sabes, ao dar ouvidos a alguma coisa, estás a dar entrada ao mal, portanto, a abertura para ouvir, mas depois desse momento ele aceitou a condição e combinou com ela. Olha, então vais, ou seja, ele, antes que, claro, se ele tinha contratado o nigromante, se ela agora não cumprisse a palavra, tudo o que se via ia ser possivelmente muito pior, ele acatou a condição. Então disse à esposa, olha, então o melhor é apresentar-te perante o barão, tal. E claro, quando ela chegou, o indivíduo ficou um bocado admirado. Ela depois contou tudo o que se tinha passado, e o próprio barão achou tão digno a atitude do marido que me libertou completamente e tornaram-se amigos. Inclusive, o nigromante, ao ver toda a situação, dispensou o pagamento que tinha contratado. Mas o barão não. O barão pelo simples, não, pelo menos pago metade para não haver coisa e não pago metade para... Mas isto era, o que está aqui já a retratar, já são outros sentimentos que o ser humano vai podendo desenvolver. E podia ser uma situação completamente trágica, e no entanto foi resolvida de uma parte mais, nitidamente mais elevada. Vamos ver a outra história, é da Lisa e o Rei Carlos. E era uma jovenzinha, filha de um farmacêutico, que quando estava à janela, por ali passou o rei, não é, a cavalo, numa caminhada qualquer, passou próximo, e ela viu o rei, contemplou o rei e ficou louco. Foi a flecha de Cupido que entrou profundamente no coração. E ficou de tal maneira, claro, e não havia solução para isso. Tanto que começou a adoecer, a definhar. Quantas vezes esses casos, não é? Pela paixão, e a pessoa cuida mais. Não, a paixão faz com que se cuide totalmente do objeto amado e esqueça-se completamente do próprio, que é um desacerto, não é? Isso já está fora. Mas toda a solução que se vai desenrolar, depois no meio de muitas situações, é que o rei veio a saber da história. E como ela acabou por expor a situação de uma maneira tão digna e tão plena, o rei foi visitá-la à casa, quando ela estava a definhar, agarrou a mão, ali um momento com ela, em que ela reviveu. Não, o rei soube da situação porque houve um poeta que escreveu um poema em que denotava isso, não é? Que estava a morrer pelo amor de um rei. Então, querendo saber o que é que se passa, o que é que não se passa, o rei visitou a donzela, que estava já muito doente, ela começa a recuperar, ela depois faz um encontro também no palácio onde está a rainha, e também fala muito elevadamente, que aceitam e compreendem perfeitamente a situação, e o rei acaba depois por arranjar um casamento para a donzela. Ou seja, na exposição daquilo que estava a acontecer, resolvesse toda a situação de uma maneira muito elevada. A última história é um pouco mais comprida, vamos ver se não me alongo muito, mas é sobre a amizade. E vou ler a última parte que tem sobre esta amizade. E era no tempo de Otávio, que ainda não era Augusto, em Roma. Otávio César, que ainda não era Augusto, no tempo de Roma, do apogeu de Roma. E é um rapaz Tito que vai estudar para Atenas. Em Atenas, conhece, fica na casa, havia uma pessoa conhecida, e essa pessoa conhecida tem um filho que se chama Gisipo. E ficam muito, estudam filosofia, Atenas, claro, capital da filosofia, aí está.
e tinham uma profundíssima amizade, os grandes diálogos que tinham, enfim, eram muito juntos e muito próximos. A família combinou o casamento do Gísipo com uma sofrina. Claro, ateniense, ali das famílias juntos, combinou o casamento. E o Gísipo convida o Tito para, certo dia também, para conhecer a sofrina. O que é que aconteceu? Já estão a lembrar o que é que aconteceu. O Tito, no meio dele, ficou. E claro, ele ainda foi para cá, e depois tentava tirar do pensamento, estava muito bem retratado. Quando nós temos aquelas coisas, e estava sempre a surgir, e o que é que começou a suceder? Ele começou a definhar. Definhar esteve muito perto da beira da morte, até que o Gísico, não é, conseguiu que ele falasse. E ele abertamente falou. E o que aconteceu? E Gísipo disse, não, olha, tu, se tens um amor assim tão grande, olha, esse amor teu é maior do que o meu. E, portanto, eu cedo, vamos arranjar forma de seres tu a casar com ela. Depois aquilo tem uma série de peripécias, em que não é, claro, não fica nada oficial, até que se descobre, e, claro, e a situação entre as famílias, e a situação, e o Tito fica num tal estado de traição, etc. Faz um grande discurso, num templo, faz um grande discurso, onde acaba por convencer, porque a situação toda que estava invoca também a divindade, que é, sei lá, tem o destino, ele não cometeu ilegalidade absolutamente nenhuma, portanto, estava tudo dentro dos preceitos e com toda a capacidade de justificação, não tiveram outra opção do que aceitar que a Sofrina ficasse com o Tito. E Tito teve que regressar a Roma porque o pai tinha morrido e ia receber também uma grande fortuna. E, portanto, no meio disso tudo, a Sofrina sai de Atenas com Tito e vai viver para Roma e o nosso amigo Gísipo continua por Atenas. Nos conflitos depois com as famílias, a família de Gísipo fica pobre, fica na miséria. E ele vai ter que andar a caminhar e vai para Roma. Mas chega a Roma num estado completamente miserável, mendigo. E sabendo onde morava Tito, vai pôr-se à porta, não ousou tocar à porta, não ousou apresentar-se, mas fica à porta à espera de que Tito passasse e o reconhecesse. Só que na primeira vez quando se cruzaram, Tito não o reconheceu. Não viu quem era. E claro, nessa situação, Gísipo fica, olha, o meu amigo fingiu que não me viu, eu estou tão mal, o que é que ele decide? Recolher-se numa gruta, um sítio recolhido, e ali ficar para se deixar morrer. Era a solução que tinha. Bem, estava assim durante a noite que, naquele preciso lugar, foram 2 indivíduos, ladrões, a dividir o saque. Foram para dividir aquilo que tinham roubado e entraram na gruta. E claro, não viam que estava lá o Gísipo. E no meio, não é, os ladrões, como é normal, entendem-se muito bem, e tu ficas com isto, tu ficas com aquilo, excederam-se os ânimos e um matou o outro. E Gísipo decide, olha, está aqui o cadáver, vou aqui ficar, aqui fico eu. Claro, as autoridades, quando chegaram de manhã, ele disse logo, fui eu que cometi o assassinato. Porque assim ele já se libertava, não é? Claro, então vai para o julgamento, vai na praça com os vídeos próprios, quando passa Tito. E quando Tito passa, reconhece o Gísipo. O quê? Mas é Gísipo? Tá. E então Tito diz logo o seguinte, não, fui eu que assassinei. E depois o Gísipo, o quê? O que é que se faz? Mas estão assim, com categoria tão nobre. O Gísipo, não, fui eu que assassinei. Até que o verdadeiro assassino, percebendo aquilo, começou a ficar com alvoroço, que até o Otávio foi o que é que se passava aqui, o que é que aconteceu, até o próprio. E quem assassinou também apareceu e veio contar o que é que de facto tinha acontecido. E claro, os 2 ficaram libertos. Também foi, pela atitude do próprio assassino, também foi atenuada a sua pena. E a partir desse momento, então, Gísipo foi para a casa de Tito e viveu aí muito tranquilamente. E para ler a última parte, este é um conto sobre a amizade, certo? Ver se eu não perco.
O título da novela é Amor e Amizade. E com isto vamos terminar. Terminamos com o bom Cássio. Que coisa tão excelente é a amizade! Quão digna é de respeito e de elogio! Faz nascer, alimenta e mantém os melhores sentimentos que o coração humano pode albergar. Caritativa, generosa, inimiga de todo o vício e, sobretudo, a avareza, leva-nos a fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Mas, infelizmente, os seus brilhantes efeitos são raros nos tempos que correm. Do século XIV. Os homens, egoístas e amantes deles próprios, desterraram essa divindade da face da terra. No entanto, que outro sentimento, senão a amizade, que outros interesses, senão os que ela prescreve, teriam podido fazer nascer na alma de Gísipo a compaixão que o levou a renunciar a favor de Tito à mulher que lhe estava destinada? E que força, senão a da amizade, poderia levar Tito a sacrificar-se para salvar Gísipo, sobretudo quando, sem parecer ingrato, lhe teria sido possível agir de outra maneira, bastante para isso fazer-se desconhecido? Por que será então que os homens se empenham tanto em arranjar parentes, em engrossar o seu séquito com um grande número de criados e se preocupam tão pouco com procurar verdadeiros amigos? Por vezes, os parentes desamparam-nos, os criados abandonam-nos, mas se encontramos um só amigo que seja, basta isso para reparar todas as perdas. E a amizade é filo, como diriam os gregos, e é união e é amor também, outra forma de amor. Bem, obrigado pela vossa atenção, estamos muito bem compenetrados, e com isto terminamos a nossa sessão.